Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos uma produção de vídeos bastante intensa porque a gente está fazendo um estudo e eu já vinha preparando esse estudo, já um conteúdo próprio para ser feito, né? Então quando eu tenho o conteúdo, eu produzo logo os vídeos, né, que ficam na biblioteca do YouTube aí, tá? Cada um vai pegando e vendo. Então, se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o like, compartilhe os vídeos, divulgue, comente, tá? Divulgue o canal. E se você quiser ajudar a ser parceiro desse canal, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Então, no segundo vídeo que eu coloquei, que eu postei, né? Segundo não, é o vídeo, vou já dizer aqui o nome do vídeo, tá? E aí eu vou mostrar aqui um negócio para vocês, né? No vídeo 657, né? Onde houve alguns comentários, e o rapaz veio aqui e até disse, não, é a Viviana, né? Nascimento, disse assim, eu sei qual é o livro se chama A Prova do Céu, exatamente. É o EQM que fala sobre o EQM desse homem, desse médico, né? A Prova do Céu, muito interessante, disse ela. Aí, boa noite e tal. Aí o Júnior, a Sofia não seria a antiga serpente e o Satanás seria o Jeová? Não, a serpente ainda é uma questão a ser levantada, viu, Júnior? Ainda há muito debate sobre quem seria ela, né? Porque até o próprio Jesus insinuou ser ele, tá? Então, há pesquisadores que dizem que essa serpente seria o Enki, outros dizem que é um Enlil, tá? Aí, então, se for o Enlil é o mesmo Jeová e é o mesmo Demiurgo e Aldabaote. Então, a serpente seria, na verdade, o Aldabaote, o Enlil e, portanto, o Javé, tá? Mas ainda não há muita clareza sobre isso, né? Mas o que eu particularmente acredito é que, de fato, isso era o Enlil, tá? Disfarçado. Por quê? Porque tudo indica que ele teve uma prole. Outros dizem que foi o Enki, porque o Enki vai ter uma linhagem, né, de reis que vai desaguar nos merovingios e etc, e vai por aí, tá? Então tem essa lógica, ok? Mas aí depois a gente vai levantar essa questão. E teve um comentário que o cidadão veio aqui e retirou, né, dizendo que mais espetacular de tudo, veio jogar pilera aqui, né, é que as pessoas pegam informações da internet e vêm fazer explicações, não sei o quê. Ô, camarada, deixa eu te dar um conselho. Antes de você vir comentar aqui, que até por sinal é uma covardia sua, você ter retirado o comentário, tá? Você não me conhece, tá certo? E você deve ser muito bonzão para se achar no direito de dizer que porque eu estou lendo um artigo de internet. E você, o que é que está lendo? Está lendo alguma coisa? Você está pesquisando alguma coisa, algum livro? Você está lendo? Eu, desde os 15 anos, eu te respondi lá. Eu, desde os 15 anos, eu estudo e leio, meu querido. Tá? Então, portanto, eu não sou nenhum abobado que caiu aqui de paraquedas. Certo? E eu vou te pedir um favor, respeite. Tá? Me respeite. Porque, do contrário, se você comentar mais alguma bobagem aqui, não só eu digo o teu nome aqui, como eu bloqueio você aqui no canal. Tá?
Certo? Correto? Tá sendo dito? Eu sou muito claro sobre isso. Tá? Você não é obrigado a ficar aqui no canal e nem assistir vídeo. Vá assistir os canais que você gosta. Né? Então não venha encher a paciência nem o, aquele lugar, tá? Porque você... eu já senti que tem algumas pessoas, sabe, aqui no YouTube que estão com despeito, sabe? Inveja, enciumados, porque eu venho para cá e trago conteúdo e falo, e aqui, aqui não tem essa historinha, não. Não, é claro que eu mostro o conteúdo de onde é que eu estou pesquisando, é a fonte de onde eu estou pesquisando. Tá, meu querido? Eu só não vou dar a fonte para você ir pesquisar, porque se você quiser, você vai atrás, como eu faço. Tá correto? Agora não venha para cá dizer que ficam lendo artigos em internet e depois ficam falando, fazendo suas interpretações. Isso é burro, rapaz. É um burro, um ignorante. Né? As pessoas leem artigos, sim. Tem artigos científicos, artigos teológicos, artigos antropológicos, tem livros, tem que a gente pesquisa. É porque você deve ser algum, sabe, QI acima de 1000, que você gosta de fazer esse comentário. Mas você retirou porque você é covarde, o comentário, né? Mas eu te dei a resposta lá, tá? E estou te dando a resposta agora aqui. Então, portanto, não fique falando bobagem de coisas que você não sabe nem conhece. Você não me conhece, eu não vou te dar moral para falar bobagem no canal. Tá certo? Eu já eliminei um monte de gente daqui e elimino quantas forem necessárias. Ok? Agora, se a pessoa quiser vir aqui e disser, Robson, olha, eu não entendi isso aqui, mas você pode dar uma explicação no próximo vídeo sobre isso? Aí eu faço com todo carinho. Agora, vir querer desmoralizar, falar bobagem, né? Igual um veio dizer, você fala muito você tem vício de linguagem, você não sei o quê. É gente despeitada, porque eu estou aqui enfrentando esse bando de babaca que acredita em New Age, que acredita em viagem astral, que acredita em não sei o que acredita nisso, naquilo, em ocultismo, em maçonaria, em um monte de bobageira que não passam de meros instrumentos, de mero gado. Aí eles se levantam. E eu sei com quem estou lutando, mas eu não tenho medo não, filho. Tenho medo não. Aqui na minha cidade eu não tenho dos que moram aqui. Vou ter medo de gente que eu nem sei quem é. E nem quero saber. Tá certo? Muito bem, vamos continuar o nosso conteúdo. Vamos continuar porque ele está incomodando. Oh, como tem gente incomodada com essa questão. Porque mexer, você está, isso, aquilo. Eu sei disso. Porque os canais que estão por aí falando um monte de asneira, tá? Um monte de asneira. Tem gente aí que pesquisa mesmo, e eu sei que são pesquisadores e falam com conteúdo. E agora eu sei também que tem canais aí que são um monte de babaca que ficam fazendo firula de mediunidade, de contato com não sei quem, não sei o que tem mais, para estar falando um monte de coisa, né? Então acho que é bom você, antes de mais nada, conhecer o gnosticismo. Porque a gnose cristã, meu querido, eu leio, eu comecei a ler os primeiros artigos de gnose, os primeiros livros em espanhol, porque no Brasil não tinha tudo. Tá? Então, antes de você vir fazer esses comentários abobados, ele é tão, sabe, medíocre que ele fez o comentário e retirou. Sabe? Foi lá e retirou o comentário, porque ele sabia o que eu ia fazer com o comentário dele. Tudo bem. Vamos seguir aqui, pessoal, o conteúdo, porque se você perguntar por que eu estou fazendo vários vídeos, preste atenção, eu estudo o conteúdo, pessoal. Tá?
Então você vê que às vezes eu passo um dia, 2 dias, até 3 dias sem colocar nenhum conteúdo no ar. Por quê? Porque eu estou estudando, estou pesquisando, estou analisando, lendo, tá? E vendo conteúdos que são plausíveis com aquilo que o canal se propõe. Então, quando eu tenho esses conteúdos já organizados, eu prefiro fazer os vídeos e colocá-los logo no canal. Por quê? Porque, meu irmão, não se preocupe se vai ter, se eu vou postar 10 vídeos, 15 vídeos, isso não é um problema seu. Você vai pegar e vai. Você não é obrigado a ver os 15 vídeos, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, você não é obrigado. Você vê, vai vendo paulatinamente. Por quê? Porque, claro, é só você marcar num papelzinho assim, ó. Você pega um papelzinho pequeno, aí você anota assim, parei no vídeo 600 e tal. Pronto, anotou, tranquilo. Num outro momento você está mais tranquilo, você assiste o outro vídeo, assim por diante. Tá? Muito bem, então vamos lá. Ah, quando as pessoas não entendem o que é o gnosticismo, aí as pessoas vêm falar coisas assim terríveis, que são gente que, me desculpe, altamente ignorantes, e comigo eu não tenho, gente, desculpa, eu não tenho toco debaixo da língua e nem a língua presa. Então, portanto, comigo eu nunca fui de levar desaforo para casa. Então não adianta a pessoa vir com mal educação aqui comentar, porque aí vai ter resposta. Tá? Vai ter resposta, não tem dessa não. Tá? Eu vou sair do canal, saia. Pode sair. Mamãe dizia, a porta da rua é serventia da casa. Pronto. Vá procurar outro canal para você. Agora você está pensando que eu vou fazer canal aqui para você ouvir o que você quer? Não. Tá? Aí vamos pegar aqui os textos, né? É, como analisar a gnose dentro dessa visão dos parasitas arcontes. Né? Correto? Segundo os textos gnósticos, o demiurgo, um deus impostor, criou um mundo físico. Tá? Criou um mundo físico. As escrituras gnósticas retratam o demiurgo como ignorante e malicioso. Em A Realidade dos Governantes, tá? Que é um texto de Nag Hammadi, que é a realidade dos arcontes, né? Mas aí ele traduziu e ficou realidade dos governantes. O demiurgo é descrito como uma besta arrogante. Tá? E aí, se você for nos vídeos anteriores aí para trás, você vai ver todas as explicações sobre o demiurgo, etc, etc. Tem um monte de coisa. Tá? Segundo os gnósticos, após a criação do mundo físico, o demiurgo deu origem aos arcontes, seres que eram como que ele poderiam ajudá-lo a administrar o mundo físico. Ok? Certo? Ele então criou os primeiros corpos físicos na Terra, um homem e uma mulher, comumente conhecidos como Adão e Eva. O demiurgo, então, aprisionou as primeiras centelhas divinas. Então, veja bem, tá? Aqui, ó. Ele cria, né, e aprisiona a primeira centelha divina, alma como você e eu, tá? Mas não é alma. A centelha divina é uma coisa totalmente diferente da alma, é o espírito, tá? Portanto, não é a alma. É por isso que eu sempre digo que o pessoal confunde alma com espírito, confunde alma com centelha divina, né? Tá? Dentro dos seus corpos, tá? Então, o que foi confinado? Como isso aconteceu, Robson? E eu já expliquei em outros momentos. O demiurgo, gente, apesar de ser quem ele é filho de uma deusa chamada Sofia, tá? Que quer dizer sabedoria. E em hebraico é Rokhma. E ela é também chamada de Sofia Arcamote. Tá? Aí tem um erro, tá? Que foi o seguinte: algumas escolas gnósticas entendiam que a sabedoria era, era, diríamos assim, era o mesmo Cristo.
Então, tem uma confusão, que inclusive tem um escritor aí, que ele faz muito essa confusão de dizer que a Sofia, tá? Agora ele já parou mais, até mudou a conversa, tá? Ele dizia então que a Sofia era igual ao Cristo, tá? Alguns diziam que ela era igual ao Logos, tá? E eu já mostrei que não é. O Valentim, que tinha uma escola agnóstica, ele dizia que a Sofia, certo? Eu vou escrever desse jeito aqui, que pode ser escrito assim, pode ser escrito assim, tá? A Sofia tinha uma contraparte, quer dizer, mas a contraparte dela era o Cristo. Em outras escolas era o desejado, tá? Certo? Então não eram o mesmo ser. E quando ela resolveu ter, ela saiu das regiões do pleroma, esse ser, e ela caiu numa região chamada Quenoma, que é ou caos, ou terron, tá? E ela cai no Quenoma, e aí os estilhaços dela, dessa queda, desse impacto, que na verdade é um impacto de uma nave, não é um impacto de um ser, tá? Puramente um ser. Esses estilhaços da Sofia, a parte psíquica da Sofia, tá? Parte psíquica, chamada de arcamote, tá? Ela gera a matéria, ok? Ela vai dar origem à matéria primordial, tá certo? Eu vou botar aqui matéria primordial, ok? Só para você entender. Eu estou recuperando isso porque enquanto o cara não entender isso aqui fica complicado, né? Então, a matéria primordial, e ela gerou, a partir disso, um ser que é chamado de Yaldabaoth, tá? Certo? Então, o Yaldabaoth, ele é um filho de Sofia, mas sem a contraparte dele, sem a contraparte dela, o Cristo. Então, portanto, o Cristo não é filho de Jeová, não é o Jeová, não é, nunca foi. Porque o Yaldabaoth, ele é o Jeová da Bíblia, do Antigo Testamento, porque os gnósticos vão dizer isso. Portanto, eu volto a dizer, eu admiro muito, eu tenho livros desse cidadão, mas quando ele fala que Jesus é filho de Jeová, ele está muito enganado. Mas ele diz que quem fala isso para ele é a espiritualidade, né? Inclusive ele diz que, que a Sofia, que, veja, uma hora ele diz que o Cristo é a mesma Sofia, depois ele diz que a Sofia, porque ele vai dizer que né, ele tem uma interpretação que é baseada no seguinte: essa Sofia, né, no Antigo Testamento, ela é uma companheira do Jeová na criação. Aí ele faz um emaranhado de coisa, e aí o que é que acontece? Ela manda, né, o Cristo para cá, é como se ela pegasse o DNA dela, certo? E envia para cá, tá? Ela envia para Maria, ok? A Maria tinha seus 18 aninhos, tá? E esse DNA aqui é colocado dentro de Maria, né? Através de um processo genético, de um processo mecânico. Não houve relação, não houve nada. Então, esse DNA dela, tá? Vem para cá, certo? Preste atenção, porque ele está confundindo este ser com este aqui.
E não é verdadeiro. O DNA que veio para cá não foi de Sofia, não tem nada a ver com Sofia, tá? Desculpa eu dizer isso para ele, mas ele não me deixa alternativa, tá? Porque não é assim que os gnósticos veem, não. Ele pode, a espiritualidade pode falar o que quiser para ele, né? Eu prefiro ficar com a racionalidade. Então, o que veio para Maria foi o DNA do Cristo, tá? Que se juntou com o DNA de Maria, tá? O DNA de Maria. Ele diz que Maria é da tribo de Benjamim, tá? Ok? E que, portanto, essa tribo teria ido lá para, né, foi levada pela Síria e foi lá para o lado da França, a Espanha, ali naqueles intermédios. Essa tribo ficou para lá. A gente sabe realmente que os sefaditas, judeus sefaditas, né, que são originários dessas tribos perdidas, chamadas tribos perdidas de Israel, porque só voltou uma tribo para lá depois do cativeiro da Babilônia, que foi a tribo de Judá. Tá? E aí, a Maria teria sido dessa tribo de Benjamim, que estava nessa região da Gália. Lá. Tá? E aí ela traz... então, para lá, essa tribo se mistura e depois voltam para a Judéia e vão para uma região chamada Galileia, que é Pequena Gália, tá? Ou a Galícia, né, também. E aí ela fica lá. E ela, claro, tinha aspectos diferentes, porque ela tinha o aspecto meio um sangue e a cor da pele diferente da maioria das mulheres da região. Só que a Galileia, gente, era exatamente discriminada porque lá moravam pessoas que eram miscigenadas com várias nações. Por isso os judeus lá da Judéia não gostavam deles nem dos samaritanos. Tá? Os samaritanos por discordâncias religiosas e os galileus porque eles chamavam Galileia dos pagãos, dos gentios, dos goim. Por quê? Porque eles consideravam que eles se misturaram com outros sangues e etc. e tal, né? Então eles gostam de linhagem pura, os sionistas, né? Então Maria vai para lá, tá? Então ela tinha esse DNA vindo de lá, da Gália, da região da Europa, e por incrível que pareça, aí ela fazem a inserção, tá? Ela é levada para dentro de uma nave, eles fazem uma incisão nela para colocar Jesus. E da mesma forma eles vão fazer para retirar Jesus. Tá? Por quê? Porque quando eles tiram, ela não tem um parto normal. Tá? Eles vão fazer um processo cirúrgico para retirar a Jesus. Tá? É por isso que a nave veio e os caras pensaram que era estrela, né? Uma estrela. A estrela veio, não. Aqueles seres vieram, né? Eles eram da região sofiônica, eles eram dos coligados de Sofia e vieram ajudar nesse processo. Por quê? Porque o Jesus, o Josué que vai nascer, tá? Ele vai adquirir um nome humano. Mas a natureza dele não era humana. A natureza dele era uma natureza divina, ele não era Deus. No sentido concreto da palavra, ele não era o Deus. Por quê? Porque ele não era assim dizer, o autogerado. Não, ele era apenas, ok? Então, a missão dele aqui na Terra era exatamente o contrário. A Sofia
né? A missão dele foi vir reparar o erro da Sofia e desbancar o Javé. Ele não é filho de Javé. Essa é uma mentira absurda. Basta ler o Evangelho de Lucas, e eu já fiz isso várias vezes aqui, e repito mais uma vez, ele não era filho de Javé. Ele era filho de um ser chamado chamado El Elyon, tá? O pai de Jesus era El Elyon. Basta ler nos originais que você vai ver. E El Elyon não é Javé. Nunca foi. O El Elyon é o comandante, era superior a Javé. Entendeu? Aí a espiritualidade fica falando para esse pessoal. Aí, meu irmão, como a espiritualidade não fala comigo e nem quero que eles falem, tá? Pelo amor de Deus, fiquem calados, fiquem para lá. Porque essa espiritualidade é meio atrapalhada. Porque a espiritualidade fala uma coisa para esse camarada, fala outra coisa para outros, fala outra coisa para outros, e assim vai. Se eles falassem a mesma linguagem para todo mundo, eu até que ia entender, mas não é. Eu acho que tem várias espiritualidades, uma para cada cidadão que eles bem entendem. Aí ficam falando um monte de coisa e é um atrapalhamento, meu Deus do céu. Tá? O Evangelho de Lucas 4,6, né, bem como o Evangelho de Mateus 4,8, afirmam que Satanás é o governante do mundo. O Evangelho de João menciona um governante mau deste mundo, e nada menos que 3 versículos, tá? Lucas 10, 18 e João 12, 31 falam de Satanás ou de uma entidade semelhante a Satanás governando a terra. Em João 14, 30, a Bíblia afirma: não farei mais com vocês, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele não tem nada em mim. Príncipe é a mesma coisa que arconte. Principado é a mesma coisa que arconte. Tá? Então, em 1 João 5, 18, 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no domínio do maligno. Quem é o maligno? O demiurgo. Tá? Apocalipse 12, 19 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo, a Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Tá? Tudo isso é referência ao demiurgo. Tá? Depois, 2 Coríntios 4,4 diz: em quem o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não lhes brilhe. Tá? Então, o Deus deste mundo, todo mundo sabe o que é. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Né? E ele vai falar exatamente sobre os seus aspectos da gnose. Tá? Vamos lá. Quem é Deus e de que se trata essa criação em particular? Eu quero logo antecipar para vocês que eu vou discordar de um monte de coisa aqui, tá? Do texto. Eu já li o texto, tá? Então, portanto, eu vou discordar, eu trago os textos, gente. Não os textos que é conveniente a mim, eu trago o texto também, porque às vezes a gente precisa também começar a tirar algumas coisas que também as pessoas são capazes de errar. Qualquer agnóstico, eu e qualquer outra pessoa, somos capazes de errar. Tá? Então, ninguém aqui é imune a erro. Agora, daí as pessoas nunca leram nenhum documento de Nag Hammadi, se acham no direito de que, porque eu vou dar minha opinião, porque eu acho que isso é aquilo. Não, peraí. Achismo baseado em quê? Não, opinião você tem direito, você não tem direito a fatos. Fatos são fatos. Opinião cada um tem a sua, eu não me importo com opinião, desde que sejam respeitosas e levem o critério que nós estamos estudando e o que propõe o canal.
E não fique querendo dar opinião baseado em coisa que você viu em outro lugar, que você leu em outro canto, porque aí eu não tenho nada a ver com isso. Certo? Então, na hora de você comentar, você diz assim, eu vou comentar baseado neste vídeo e no que ele leu. E não numa outra coisa que não tem nada a ver. Ah, porque me ensinaram que... Bem, se ensinaram você desse jeito aí, meu querido, eu não posso fazer absolutamente nada. Tá? Então é preciso ter cuidado com essa coisa de que... né, tem muita gente que faz isso aqui. Sinceramente, eu tento ser o mais respeitoso possível com as pessoas. Agora, eu não sou tolerante com quem não é tolerante. Tá? Então é básico isso. Então eu vou discordar de algumas coisas que ele vai falar aqui. Tá? Cada ser com uma alma é um Deus dentro da sua própria criação. Tá? Por exemplo, digamos que você seja um desenvolvedor de jogos e que crie seu próprio videogame. Você pode criar o que quiser dentro de um próprio jogo. O enredo, quão fortes ou fracos são os jogadores, seus superpoderes, se tiverem algum, quão difícil ou confiável é o ambiente, as leis da física e todos os outros aspectos do jogo. Você, sendo o criador deste jogo, tem todos os códigos de trapaça. Por assim dizer, você pode fazer o que quiser em seu próprio jogo. Em outras palavras, você pode brincar de Deus porque você é o Deus no jogo que você criou. Então, logo de início, ele está dizendo uma coisa óbvia. Os códigos da criação estão todos na mão do Demiurgo e dos arcontes. Os códigos-fonte estão na mão dele. Ou nós podemos chamar assim, os códigos de informação, né? Ou como muita gente, né, fala nas redes sociais, o algoritmo, ou já vi gente chamar algoritmo. Né? Então, eles têm o código de informação da criação. Tá? O demiurgo chamado Yaldabaoth, o Jeová, Javé, Alá, Brahma e etc. Que é o mesmo ser. Tá? Então, se ele tem o código do jogo, ele sabe muito bem como fazer a trapaça para sempre ganhar o jogo. Porque, evidentemente, ele produziu o jogo. Então, eu acho engraçado que as pessoas acham que nós aqui estamos falando de algo como que, ó, tá fora de cogitação. Meu amigo, você não se você não entende, eu falo que nem São Paulo, se você não tiver nenhuma coisa boa para falar, que fique calado. Né? Que a vossa palavra seja para edificar os outros. Tá? Mas de uns tempos para cá, a gente viu que as pessoas no Brasil e no mundo começaram a regredir na civilidade, que eu acho que o futuro não vai ser muito bom. Tá? Não vai ser muito bom. Certo? Nem no Brasil, nem no mundo. Então, o Demiurgo, ele tem um código todo, porque quem criou, baseado nos códigos de informação, porque esse mundo foi fabricado, inclusive a Terra. Tá? Ela foi fabricada, tudo que há nela é fabricado. Tá? Essa mentirada que tentam contar para nós, desse universo, um sol desse tamanhão que Deus está queimando hélios, ficha tudo. Então, eles têm que inventar essas histórias porque eles precisam criar justificativa para as zerdas que eles vão fazer no futuro. Então, já começam a soltar aqui, acular alguma coisa, porque eles vão, evidentemente, criar alguma situação lá na frente. Tá certo? Então,
Ele tendo o código, ele sabe precisamente como manusear o jogo, como fazer o jogo, ok? Então vamos lá, né? Olha só. É, por quê? Porque você é Deus, o jogo que você criou é a realidade. Então, a realidade foi feita pelo Demiurgo, né? Foi feita pelo Demiurgo. É por isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Existem muitos seres diferentes, desenvolvedores de jogos, que criaram seus próprios videogames, realidades. Existem muitos tipos diferentes de jogos, realidades. Ação, aventura, sobrevivência, terror e etc. Neste mundo material específico em que nos encontramos agora, estamos lidando com um desenvolvedor de jogo sedento de poder que tem as características de um psicopata. Um ser que deseja que cada jogador acredite que é o criador de todos os desenvolvedores de jogos e que eles são os mais poderosos. Portanto, procuram ser adorados e orados por todos os jogadores em jogo. O desenvolvedor do jogo, por meio de sua religião amplamente difundida, diz aos jogadores que, a menos que eles o adorem e orem ao desenvolvedor do jogo, não apenas não poderão ser salvos do jogo, mas também serão jogados em um jogo muito pior, chamado Inferno, onde sofrerão por toda a eternidade. Então, quando você não vai para o inferno, vai lá para o umbral. Então, o Demiurgo chega e diz assim, e tem muita gente aí, né, que está ensinando o seguinte: você é co-criador. Co-criador de quem? Aí você cria a sua realidade. É mesmo? Com que código-fonte você vai criar a sua realidade? Com o código-fonte do, do Demiurgo? Porque tem muita gente ensinando, você precisa se conectar à mente divina. Mas qual mente divina você está falando? O Deus que criou esse planeta? O sistema solar? A galáxia? É isso que você está falando? É com esse Deus que você quer que as pessoas entrem em contato, se conectem e passem a ser co-criadores de realidade? E aí veio a ideia da né, de tantos Bob Proctors que estão tendo por aí, né, ensinando os outros a ficar rico, milionário, vão ficar ricos. Você vai enriquecer, meu irmão. Eu nunca vi um país falar tanto de dinheiro que nem no Brasil, aonde se inventa joguinhos, aonde se inventa um monte de coisa. É um monte de trapaça, é um monte de gente dando golpe, é um monte de gente, sabe, terrível. Aí vem aqueles camarada com a lei da atração e dizem: você próprio cria a sua realidade. Você é, você cria a sua realidade baseado em quê? Baseado na física quântica. Que agora todo mundo virou doutor de física quântica. Entendeu? Só que eles não explicam para você que você está a conexão que você, a única conexão que você pode fazer, você só você tem só duas alternativas de conexão, ok? Se você está aqui, certo? Ok? Você está aqui, né? Você está aqui. Então você vai se conectar tá? Com o demiurgo, ok? Que é mais ou menos uma serpente com cara de leão, né? Ou você vai se conectar com a fonte, lá no pleroma, ok? Certo? Com quem você vai entrar em contato? Com o demiurgo, ok?
que é o Gadu, né? Aí eles ficam aborrecidos quando eu falo isso aqui, ó. É por isso que tem gente aí morrendo de raiva, porque eu sei que tem maçom aqui no canal, né? Então, aí o Demiurgo, o que é que ele faz? Ele faz as pessoas acreditarem de que elas estão num jogo. Você sabe que os jogos de videogame são produzidos por alguém, sabe? E esse pessoal faz esses jogos para você dificilmente vencer. Para você vencer esse jogo, você tem que ser muito crânio. Tá? É que nem os joguinhos para ganhar dinheiro. Você dá a primeira atacada e eu faturei 1.000. Eu vou jogar mais, vou apostar esses 1.000. Aí você dá a segunda jogada, perdeu tudo. Por quê? Porque o jogo é programado para você ganhar uma, duas vezes, três vezes. Depois daí, meu irmão, você vai perder sempre. Correto? É a mesma coisa do videogame. Quem criou, criou para você ter a possibilidade de vencer. Se souber os caminhos, os códigos. Você não sabe, você vai perder sempre. Então, o Demiurgo criou um holograma, criou a Terra, assim, fabricou ela, fez aquilo tudo que eu já mostrei aqui, que fez a raquia, a abóboda e etc. E pá, botou, e disse assim: agora vocês vão jogar o meu jogo. Só que só eu sei como termina o jogo. Vocês não sabem. Aí, o que é que aconteceu? O pai, a fonte, decidiu enviar um mensageiro, um aeon chamado Jesus, tá? Cujo DNA vem do Cristo, certo? E se mistura ao DNA da Maria, que também nasceu via inseminação artificial. E então o Jesus, o Joshua ou Josué, nasceu de Maria por meio de inseminação artificial e quando ela pariu, ele também nasceu por um instrumento que foi uma incisão e retiraram ele, tá? E aí quando José foi ter, porque a igreja vai dizer que ela é virgem antes e depois do parto, né? Ok? A gente sabe que pela tradição José morreu, mas José já tinha tido outra mulher, tá? Ele era um pouco mais velho que ela, ok? Então tudo indica que quando José morreu, ela devia estar com seus 18 e poucos anos, né? Ela engravidou e logo passou um ano, 2 anos, ela acabou, né? Mas há uma história que é a seguinte, de que nasceu dois gêmeos, né? Que seria o Joshua, o Josué e o Emanuel, né? Nasceram duas crianças. Por quê? Porque existe uma igreja na França, ou, salvo engano, na Espanha, aonde existe uma imagem de Maria com uma criança na mão e José do lado dela com outra criança. As duas crianças são iguais. Então hoje existe quase que uma corrente de pensamento de que Jesus teria um irmão gêmeo, que foi o Dídimo, Tomé Dídimo, que quer dizer exatamente gêmeo. Tá? Então, pessoal, há todo um processo que aconteceu aí, tá? Que Jesus veio para cá para fazer uma correção de rumo. Ele veio ensinar a gnose para que os humanos aprendessem a como vencer esse jogo. Ele repassou os códigos do jogo, por quê?
porque ele, como estava acima do Yaldabaoth, do Demiurgo, ele sabia precisamente como era que funcionava isso tudo. E a Sofia sabia também. Então, há ali sim um andar, né? Um processo. Tá? Então, é importante a gente entender como foi que isso aconteceu. Tá? Então, neste mundo, né, material específico em que nos encontramos agora, estamos lidando com um desenvolvedor de jogos sedento de poder e que tem características de psicopata. Então você precisa tá, entender isso. O desenvolvedor do jogo, por meio de uma religião amplamente, então ele controla tudo. Né? Aí a base aí vamos aqui a outro ponto aqui. A base da realidade que vivemos baseia na sobrevivência do corpo físico, tá? Ok? Eles criaram propositalmente uma realidade onde cada ser deve manter e comer, deve ser, onde cada ser deve matar e comer, tá? Outro para ganhar mais energia para os seus corpos físicos permanecer vivos. Então, o que é que nós fazemos? Nós vivemos de comer animais que são sacrificados todos os dias. Frango, porcos, galinha, gado e etc. Tá? Ok? Os animais usam muitas estratégias para matar suas presas, incluindo a força, a velocidade e etc. Algumas táticas que se enquadram na categoria do engano incluem a camuflagem, né? O mimetismo, a hipnose. Os camaleões podem mudar de cor para se misturar ao ambiente, de modo que as suas presas não detectem até que ele seja tarde demais. E aqui no interior a gente conhece muito essa questão do camaleão. Ele é muito difícil de ser capturado, porque você olha para a árvore e você não vê ele, porque ele já se camuflou na cor das folhas da árvore. Então você passa despercebido, ele passa despercebido. Tá? Você só consegue matar ele quando você observa ele se locomovendo de um ponto a outro. Tá? Certo? Alguns insetos, como o louva-a-Deus, orquídeas, são capazes de mudar de forma e parecer como uma flor. Outros, como os parasitas, usam literalmente o controle da mente. Existem algumas criaturas na terra e no mar que usam a luz para atrair, capturar e matar e comer suas presas. Estes incluem o tamboril, o peixe-víbora, o peixe-dragão, os demônios do Mar Preto, o choco e as larvas da mosca da mosca do mosquito. Algumas criaturas usam feromônios, tá? Feromônios. Tá? Às vezes custa sair a língua. A língua aprendeu, meu irmão. Tá? Feromônios para drogar as pessoas. Alguns usam, mas exibição hipnótica de luzes para atordoar e confundir as presas. Tá? Algumas até usam a promessa de amor ao sexo. Existe uma espécie que usa os padrões piscantes dos vagalumes para atrair vagalumes machos desavisados para a morte. Os seres humanos cultivam e matam bilhões de animais diariamente. Também usamos o engano para capturar nossas presas. Imagine um pescador e a sua vara de pescar. O pescador joga a isca que esconde o anzol e os peixes ficam presos ao morder. Os humanos também usam luz para capturar e matar. Todos nós já vimos o que chamamos de armadilhas luminosas ou mata-insetos,
que atrai insetos e moscas desavisados para a morte. Então ele está dizendo aqui que o mundo todo foi criado a partir exatamente porque nós achamos, nós seres humanos, que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós não estamos no topo da cadeia alimentar. Quem está no topo da cadeia alimentar é quem? Os arcontes, os parasitas, né? Extraterrestres. Então, quando você assiste, por exemplo, o filme, né, que é o Predador contra uma coisa assim, eu esqueci o nome dos outros, você observa que nesse filme eles encontram uma suposta, como é que se diz? Pirâmide. E esses seres criavam essas pirâmides e eles criaram os outros seres, né? Para matar. Então, os seres humanos, eles eram as vítimas. Tá? Então, é interessante, por quê? Porque eles vinham e faziam daquilo jogos. Os predadores saíam para tentar e eles matavam e tal, mas só que nessa guerra, quem levava a breca eram os seres humanos, que não tinham nenhuma chance contra eles. Né? Certo? Então, você imagina que esses seres, por terem o código da criação, o código de informação, eles sabem precisamente o que fazer para trapacear. E todas as vezes que eles começam a observar que a humanidade está ficando desperta e que vai colapsar a matriz, né, a matrix deles, a matriz, o que é que eles fazem? Eles trapaceiam. Tá? E depois ele vai dizer, olham para nós e dizem, a gente sempre ganha. Tá? Então, quando Jesus entrou no campo para jogar, ele disse, eu sei o código e eu vou ensinar para vocês como vocês saírem desse jogo. E ele passou o código para nós, através da gnose. E o que muita gente não quer entender. Porque prefere viver com seus ocultismos, com suas sociedades secretas, que nada mais são do que prisões iguais às religiões. Tá? Então, não adianta as pessoas ficarem por aí, eu lamento, porque ficam a espiritualidade para cá, a espiritualidade me falou, a espiritualidade está presa, meu querido. Tá? Se você ainda não entendeu, procure entender. A espiritualidade está presa. Eles necessitam tanto de ajuda quanto nós. Né? Os seres humanos precisam acordar mesmo, viu? Porque tá difícil. Né? Por quê? Né? Vamos lá aqui, muito interessante aqui. Por que esse desenvolvedor de jogos, em particular, se preocupa em projetar essa realidade de forma tão brutal? Por que todos os seres vivos nesta terra são forçados a matar e comer uns aos outros para sobreviver? Por que deve haver tanto sofrimento se esta é a criação de um Deus amoroso? Né? Por que morreu? Por que tem gente morrendo inocentemente numa inundação? Por que tem gente morrendo numa guerra que não tem nada a ver com eles? Por que o Jeová matou tanta gente na Bíblia? Tá? O que tinha a ver crianças inocentes para serem destruídas no dilúvio? Tá?
Que Deus amoroso é esse? Coisíssima nenhuma. Tá? Por quê? Porque eles se beneficiam do fato de todos os seres vivos matarem e comerem uns aos outros, pois se alimentam das energias que geramos ao fazê-lo. Por que nós somos carnívoros? Né? Adoramos um churrasco, adoramos uma carne assada, adoramos uma, sei o quê, uma carne de porco bem feita. Por quê? Você já parou para perguntar? Porque os seres que nos criaram são programados assim. O Jeová, na Bíblia, meu irmão, ele adorava uma carne gorda queimada. Né? Então, os seres humanos estão se matando aqui na Terra, um passando por cima do outro. Né? É uma ganância, é uma arrogância, é uma prepotência, sabe, de pessoas. Um empregado derruba o outro, tá? Patrão explorando pessoas, é, fazendo escravo de pessoas para ganhar um salário mínimo, para trabalhar 8 horas por dia, para enriquecer patrão, porque não tem outra, porque ele próprio que está vendendo o tempo dele não vai enriquecer nunca. Pode ele praticar quantas vezes ele quiser a lei da atração, que ele não vai enricar. Entendeu? Então, as pessoas elas estão num jogo que elas vão sempre perder, sempre. Não adianta nada. Tá? É, e diz assim o texto aqui, ó, o fato de o mundo físico ter sido criado dessa forma é um reflexo da personalidade do seu criador, que é tudo menos benevolente. Então, preste bem atenção que além de ele grifar, eu vou marcar isso aqui, tá? Porque ele não é nada benevolente, nunca foi e nunca será, tá? Então é preciso a gente entender isso aqui. Né? Esses seres criaram este jogo ao seu gosto, assim como você pode criar o seu próprio jogo ao seu gosto, com o seu próprio conjunto de regras e leis. Um exemplo de tal mundo seria aquele onde todos os seres vivos coexistissem pacificamente, sem cadeia alimentar, sem doença, sem sistema monetário escravizador, sem guerras, sem sofrimento, sem corrida desenfreada das 9 às 5, sem pobreza, sem fome, sem propaganda mediática, sem OGM, sem criminalidade, sem reencarnação, sem apagamento de memória, sem energia e escravidão física. O fato deles existirem é, e serem tão predominante em nossas vidas diárias diz algo sobre a agenda desse desenvolvedor de jogos, em particular sua intenções conosco, ok? Então, por que eles criaram os seres humanos exatamente desse jeito, gente? Tá? Porque o mundo ideal seria esse mundo que eu acabei de ler. Mas não é isso que temos. Nós temos um mundo onde as pessoas estão pouco se ligando para as outras. É tempo de Muruci, cada um cuidar de si, entendeu? Que o meu vizinho se leve a zerda, mas eu tenho que levar melhor. É o jeitinho brasileiro de ser, né? Não pagar imposto, não pagar tributo, sonegar, é, fazer gambiarra em televisão, fazer gambiarra em luz, e enfim, tá? Certo? E ainda tem gente achando que o mundo vai dar certo. Tá? O desenvolvedor do jogo pode ter criado o corpo físico, mas não a sua alma. Não, a alma ele criou também. Lamento eu discordar do rapazinho aqui, do rapaz que escreveu o artigo, mas
Ele criou a alma também, meu querido. Ele não criou o espírito humano, mas a alma ele criou, tá? O verdadeiro você, que é o seu espírito, que ocupa seu corpo físico, já teve experiências em outras realidades muito antes desse jogo em que você está agora, ser criado. Mas você pode começar a perguntar: se você é Deus, então por que não pode voar? Por que você não pode se teletransportar? Por que você não pode criar matéria física em um instante? Por que você não pode e não consegue pular 300 metros no ar? Por que você não consegue se expressar de maneiras infinitas e ilimitadas como um ser divino? Isso ocorre porque você está na criação dessa outra pessoa. Você está jogando de acordo com as regras dela. A última coisa que este desenvolvedor de jogos em particular deseja, que muitas pessoas chamam de Deus, é que você se expresse de infinitas maneiras sem limitações. Então, o que eles fazem? Eles criam um corpo físico para a sua alma, para o seu espírito, tá? Não é alma, é espírito. Não é alma, é espírito. Não é alma, é espírito, tá? Para o seu espírito ocupar um corpo no qual você é muito limitado, tá? Uma prisão para o seu espírito. Então, deixa eu terminar de ler para me falar isso, que no outro vídeo eu falei. Uma segunda prisão depois do próprio mundo material. Você passou a ser limitado para ser limitado. O desenvolvedor do jogo projetou geneticamente o corpo físico para ter muitos impulsos e impulsos diferentes, tendo um dos mais importantes, o sexo. Quer você seja homem ou mulher, você sente impulso e necessidade de procriar. De onde vem esse desejo? Vem da programação do DNA do seu corpo físico. Você age com base em seus desejos e impulsos dados a você pelo engenheiro do seu corpo físico. Então, o nosso corpo físico ele é um corpo bioeletroquímico, tá? Então, você vai perceber que você tem um corpo bioeletroquímico, o que não aconteceu com Jesus. Aí é por isso que é preciso diferenciar o Jesus de um ser humano comum, tá? Ele não era um ser humano comum, porque quem fala isso é completamente abestado. Não entendeu nada não, filho. Desculpa, tá? Então, você tem um corpo, né? Então, eles projetaram um corpo, certo? Eu vou tentar aqui fazer um corpo, né? Tentaram, né? Projetaram um corpo, você com seu braço, né? Seu corpo, seu ombro, tal, né? Seu braço e tal, né? Não sei fazer, gente. Eu sou infinitamente dificultoso para desenhar, quem dera, né? Ok? Aí, o seu corpo tem um negócio aqui que eu vou fazer assim só para caracterizar, tá? Você tem algo que esse primeiro elemento aqui seria a alma. Então, o seu corpo, a sua alma, tá? Ela o corpo é biomecânico, certo? O corpo é bioeletroquímico. Por causa do quê? Por causa da existência da alma, ok? Mas o que é que aprisionou? O que está preso aqui dentro? Está preso aqui dentro, primeiro, eu vou fazer só um círculo aqui, tá? E esse outro aqui, para representar a centelha. Então, o que está preso aqui é o teu espírito, tá? Ok?
e a centelha divina, que está encapsulada no teu espírito, tá? Ok? Então, se ele permitisse que isso aqui funcionasse, por que eles neutralizaram isso aqui? Para evitar que você tivesse aqueles dons que eu falei no vídeo anterior, os dons sobrenaturais. Ok? Certo? Então, por que que eles prenderam o teu espírito? Para que você não desenvolva a capacidade dos dons sobrenaturais que estariam no seu poder. Então, o que que controla o teu corpo? O teu psiquismo. São pessoas almáticas. Então, os gnósticos diziam: existem os psíquicos, existem os pneumáticos, os espirituais, os almáticos e os ílicos, ou carnais. Tá? O carnal é aquele, meu irmão, que já se materializou por completo. O psíquico é aquele que está, o psiquismo ainda que dentro das suas limitações ainda dá uma chance para tentar chegar a um nível superior. Agora, os pneumáticos são pessoas espirituais que são chamados pelos gnósticos de raça dos perfeitos. Por quê? Porque o nível deles avançou e o poder da centelha divina foi despertado de tal modo que eles não só são capazes de entrar no jogo, como são capazes de sair do jogo. Tá? Então, é importante a gente entender isso aqui, tá? Certo? De fato, aqui nós vamos ver, de que muitos, certo? Ok? Muitos deuses diferentes, muitas culturas diferentes ao redor do mundo exigiam sacrifícios humanos e uma das maiores provas que esse planeta é controlado por uma força maligna que se alimenta de energias da dor, da violência e do sofrimento e da morte está aqui, tá? É que a maioria das culturas sacrificam animais, pessoal. Né? Inclusive, eu me lembro que o Supremo Tribunal Federal do Brasil foi julgar uma coisa, né, os defensores dos animais, que eu não sou contra a defesa de animal, mas eles foram pedir por quê? Porque as religiões de matriz africana sacrificavam animais. Tá? Mas aí esses cristãos maravilhosos deixam de olhar na Bíblia e ver o sacrifício que foi feito de animais, a mortandade de seres humanos e animais que o Jeová fez. E, para fim, matou o próprio Jesus. Né? Segundo as Escrituras. Então eu me lembro que na época o Supremo decidiu que não era crime o que era feito pelas igrejas, pelas religiões de matriz africana, porque no Brasil se mata grande quantidade de galinhas, de porcos e boi para alimentar a população. Como é que você pode condenar uma coisa que, por causa desse motivo, e esquecer que existe um outro? E não vamos esquecer que eu já vi vídeos onde vi judeus passando frango por detrás do corpo e tal. E fora que o Antigo Testamento, até sacrifício humano era feito, gente. Então a gente percebe que este mundo é mau, que este mundo está dominado pelo maligno que cega as pessoas, que é absurdo. Tá? Agora também não vamos querer dizer, temos que virar vegetariano. Sim, e você acha que os vegetais não têm vida também? Acho engraçado isso. Porque o cara diz assim, não, eu vou passar a comer só folha, vou passar a comer só verdura e legume, não sei o quê. Bem, meu querido, mas se você olhar,
A vida vegetativa existe. Hum? Porque os animais só sobrevivem porque eles se alimentam da vida dos vegetais. Então, é uma bobagem do tamanho muito grande, porque nós fomos criados dessa forma, porque o nosso Criador é carnívoro, tá? A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, está repleto de inúmeras histórias de sacrifícios de animais e humanos. Deus, dizem-nos, gosta de aroma agradável de carne queimada. O sacrifício de animais é muito mais comum que o sacrifício humano, mas ambos ocorreram e são agradáveis ao Senhor. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, mostra que Abraão se preparando para sacrificar o seu filho a Deus. Tome o seu filho, o seu único filho, sim, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para o Monte Moriá, em holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Então ele pediu, vai lá e mete a peixeira no menino. Tá? Você imagina uma criança dessa que deve ter crescido traumatizada, porque ele olhou e viu aquele cutelo na mão daquele homem, e o fogo tararacando, e ele imaginou, meu, o que é? Ele dá pergunta para o pai, pai, já temos a lenha, o fogo, e já temos, aonde está o sacrifício? O sacrifício era ele, né? Ah, o Senhor falando, aquele que roubou e que foi separado para a destruição será queimado no fogo junto com todo o que ele tem, pois ele quebrou a aliança com Javé e fez uma coisa horrível em Israel. Josué 7,15 na nova tradução da linguagem de hoje, né? Josias está aqui, né? Diz o seguinte, por ordem do Senhor, um homem de Deus de Judá foi a Betel e chegou lá no momento em que Jeroboão se aproxima do altar para oferecer em sacrifício. Então, por ordem do Senhor, ele gritou, o altar, ó altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá da dinastia de Davi, queime incenso e ossos humanos serão queimados em você. Tá? Então, sacrifício humano a Javé. Né? Então, castigados um pouco serão grandemente abençoados, porque Deus os provou e os achou digno de si mesmo. Como ouro na fornalha, ele os provou, e como oferta em sacrifícios levou para si. No tempo da sua visitação, eles brilharão e dispararão como faíscas através do restolho. Tá? Isso está na Sabedoria 3, 5, 7, Nab, né? O livro de sabedoria. Tá? E aí, aqui vai ser vários textos, o Javé mandando queimar os incrédulos, e os cananeus, né, faziam isso a Moloque, Quetzalcoatl, né? O Quetzalcoatl, né? Conhecido como criador deste mundo e da humanidade, nas alturas mesoamericanas, como astecas, maias, este Deus exigia sacrifícios humanos, e quase todos, pessoal. Em todas as culturas que nós conhecemos, eu estou passando porque tudo é revelando isso aí, né? A programação da escravidão, né? Você se junta à realidade deles e então começa a programação. Na escola, uma figura de autoridade, o professor, diz que o que deves, o que não deves fazer, ao mesmo tempo que te programa qual a narrativa oficial desta realidade. Na faculdade, uma figura de autoridade, o professor diz o que você deve e o que você não deve fazer, ao mesmo tempo que te programa qual a narrativa dessa realidade. No seu trabalho, na figura de autoridade do seu chefe, ele diz o que você deve e não deve fazer. Esta programação subconsciente e consciente básica continua por décadas, né? Décadas.
né? Então você vive sobre o domínio, tá? Desse controle desses seres, tá? A centelha divina dentro do seu corpo físico, o verdadeiro você, já é perfeita, mas não enquadra na agenda do demiurgo para lhe dizer a verdade. Então, o demiurgo e seus asseclas, os mesmos seres que têm muito aprendizado e evolução para e evolução para faço te digo o que tua alma e aquela que é imperfeita, e por isso você precisará continuar aqui a aprender e a evoluir. O demiurgo e seus arcontes corrompem e se infiltram em muitos movimentos aqui na Terra. Então, as pessoas, é por isso que eu tenho dito, que algumas pessoas saem de uma armadilha e caem noutra. Tá? Elas saem das religiões e vão para o ocultismo, vão para o esoterismo, vão para o não sei queísmo, hermetismo e não sei etc e qual, e depois, sabe, não sabe por que a vida dela está, de certo modo, desequilibrada. Né? O movimento New Age, né, que é a nova era, né, de amor e luz, de muita muito convincente e benevolente, programa os jogadores para acreditarem que a sua alma já perfeita precisa ficar aqui, pois ele tem muito aprendizado de evolução para fazer. Então, esse é o ensino da nova era. Né? Ra, o que é Ra, gente? Deixa eu explicar aqui antes de falar. Esse Ra é o seguinte, é uma mulher que durante muito tempo ela entrava em estado hipnótico e esse ser falava através dela, tá? Então tem um livro que é um calhamaço assim, é, que é exatamente essas mensagens do Ra, que tem tudo a ver com o Ra lá tá? Amun-Ra, tá certo? Ele é lá do Egito, né? Eu sou Amun-Ra, o de vida eterna. Né? Espíritos fazem com que este corpo decadente se torne em Mu-Ra, o de vida eterna. Né? Lembro? Né? Thundercats. Né? Então, a famosa entidade canalizada que nos é apresentada como este humilde e onisciente mensageiro no livro A Lei do Um, tá? Certo? Programa os jogadores para acreditarem que a sua alma já perfeita precisa continuar reencarnando aqui até aprender a evoluir. É claro que isso faz todo sentido do ponto de vista deles, porque é exatamente isso que a entidade arcôntica gostaria que pensássemos e, portanto, fizéssemos, já que eles se beneficiam por estarmos em seu jogo. E todo mundo sabe que o deus Ra do Egito era o deus Sol. Né? Aí ele aparece, né, a lei do um, no livro A Lei do Um, ele vem e diz que é para os seres humanos ficarem aqui mesmo, tem que reencarnar e ficar aqui mesmo, é isso aí. Só uma pessoa que desavisada que vai acreditar num negócio desse aí. Ele fala mal do Javé, entendeu? Ele fala mal do Javé porque isso é um jogo, gente. Nós estamos no meio de um jogo com seres inteligentes. Eles não são nada besta nem nada burro. Eles vêm e falam o que as pessoas querem ouvir, né? Afinal, o objetivo deles é nos manter presos em sua criação. Então, a memória será apagada cada vez que o seu corpo físico morrer. O controle perceptivo por meio de programação constante pelo sistema educacional, religião, movimento da nova era e etc. Sobre quem realmente somos, o que isso significa, a realidade tem tudo a ver, é uma obrigação do ponto de vista deles.
para que quando o jogo terminar, para cada jogador, o jogador não saia, ele volte a jogar o mesmo jogo. Cruel, baseado na sobrevivência repetidas vezes, sem saber que está aqui para satisfazer a necessidade do seu criador. Somente nas raras ocasiões em que o jogador finalmente começa a descobrir o que realmente está acontecendo e começa a ver através das ilusões e enganos, ele tem a chance de deixar o jogo para sempre e se juntar a outros jogos, realidades, criados por outros desenvolvedores de jogos que criam o próprio jogo, o seu próprio conjunto de regras, etc, etc, etc. Tá? Então, concluindo, né, esse aspecto aqui, quem é Deus? Você? Cada ser com um espírito é um Deus. Mas para que você se expresse de infinitas maneiras, sem qualquer limitações, você tem que estar dentro da sua própria criação, dentro do seu próprio videogame, onde você conhece todos os cheats, né? Porque uma palavra em inglês, eu não sei se é assim a pronúncia, porque você é aquele que os cria. Se você estiver dentro da criação de outra pessoa, poderá ficar preso nela e terá que seguir as regras. Então, veja, esse artigo foi importante, por quê? Porque o que ele apresenta, e ele fez pesquisa mais de 20 anos, tá? E ele pesquisou vários autores, tá? Vários autores de livros que faziam pesquisa sobre viagem astral, EQM, etc. Ele foi fazer pesquisa. E ele foi comparar os fatos com os documentos gnósticos e ele foi perceber que a coisa é a mesma. Que os gnósticos tinham razão. Só não dá razão para os gnósticos quem não conhece nada, pessoal. Porque nós precisamos descobrir que nós temos o poder dentro de nós. Agora, não adianta o cara só saber, eu sei que eu tenho uma centelha divina, eu sei que o meu espírito é o poder, é o lugar onde repousa a centelha divina, o átomo divino, primordial, a mônada divina está em mim, e tal. Não, não basta dizer isso, você precisa fazer exercícios para fazer com que isso se desenvolva em você. Foi por isso que Jesus veio. Jesus entrou dentro do jogo. Tá? Era por isso que ele não podia ser qualquer um. Assim como a Maria, a mãe dele, não podia ser qualquer uma. Porque senão ficaria difícil. Tá? Mas quando ele veio, o pleroma disse para ele, olha, o Josué, o Joshua, a questão é essa aqui, cara. Tu vai nascer, viu? Tu vai ser o filho do homem, tu vai ser igual aos humanos aqui do pleroma, por isso o DNA dos antropos aqui será transferido, você vai... E aí Jesus é um aeon também, né? Então Jesus é o aeon que vai ser inserido, a fonte de informação pleromática vai ser inserido artificialmente em Maria. Tá? E aí quando ele veio para cá, ele veio sabendo o que era que ia acontecer. Então disseram para ele o seguinte, bem, você vai fazer as suas escolhas lá. Tá? Você fará as suas escolhas. E aí ele disse, eu vou para fazer a sua vontade, veio. Entrou no jogo, ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Por isso que os apóstolos vão perguntar para ele, quando será estas coisas vão acontecer, né? E qual será o sinal da tua vinda e do fim deste Aeon, e do fim deste governo, deste demiúrgo? Aí Jesus disse, olha, a respeito
da minha vinda, aí ele vai responder. A respeito da destruição do templo, ele vai responder. Mas quando se refere ao fim de uma era, o fim de uma era significa o fim de um ciclo, ele disse, só o Pai sabe. Quando é que vai encerrar esse ciclo? Porque aí que está o problema. Quando é que vai terminar tudo isso? Né? Então, o Ato dos Apóstolos, no capítulo 3, diz exatamente: convém que os céus os retenha Cristo, até a restauração de todas as coisas. Então, Cristo só vai reaparecer na Terra quando o pleroma decidir fazer a restauração de tudo. Tá? E restaurar quer dizer voltar a ser o que era o original. Né? E aí, hoje, há um empenho da Sofia, os coligados de Sofia, as forças sofiônicas estão, os Fós, os Sófos, os Teófos, estão empenhados em fazer o processo, tá, de despertar pessoas em todo o planeta, são muitas em muitos lugares, para que preparem, né, esse período, que é um período chamado a noosfera, que é a esfera do nous, ou a esfera da mente, do conhecimento, para entrarmos depois na esfera, na cristosfera, que é a esfera do Cristo. Aí é onde vamos ter os últimos processos de transformações para o estado ômega, quando nós entraremos de fato na plenitude. Mas até lá, bem, até lá nós temos que lutar. Até lá nós temos que correr atrás. Até lá nós temos que pedir para que a nossa centelha divina nos ajude, para que o Deus interior em nós, porque eu tenho a luz de Deus em mim, eu tenho Deus em mim, que Ele me ajude a vencer, que Ele me ajude a quebrar todos os acordos e todos os julgos dos arcontes sobre mim. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.